Não faz muito tempo que isso aconteceu. Foi antes da ascensão do bolsonarismo. Eu aposto que você se lembra. Naquela época, PSDB e PT eram arqui-inimigos na política brasileira. Os dois partidos administraram o país. O PSDB por 8 anos com Fernando Henrique Cardoso. O PT por 13 com Lula e Dilma. Ao todo, PSDB e PT ficaram no poder de 94 até 2016. E sempre que tinham uma oportunidade, se cutucavam, para tentar provar que um tinha feito mais pelo Brasil do que o outro. O presidente Lula sempre faz uma comparação como se a história começasse com ele. Não é? Tudo bem, cada um tem lá seu modo de ser. Mas eu acho que o Fernando Henrique Cardoso, ele como era um grande intelectual, eu acho que ele não soube digerir A sua vitória? o meu sucesso. Era natural, coisa de democracia. Acontece em todo lugar do mundo. No vídeo anterior, a gente viu como a ditadura militar negou acesso à saúde para os brasileiros. A gente viu como a ditadura deixou de investir em educação. Achatou os salários. Também aprofundou as desigualdades sociais. E promoveu a hiperinflação. Tanto Fernando Henrique quanto Lula e também Dilma, todos eles fizeram oposição e combateram a ditadura nos anos 70 e 80. Vocês sabem de que eu fiquei praticamente 2 dias sem manter nenhum contato com os trabalhadores, porque o nosso sindicato sofreu uma intervenção federal. E foi lamentável a intervenção federal. Existem hoje 3 coisas fundamentais. A primeira delas é a garantia da volta à normalização do nosso sindicato, que sempre foi livre. E nós vimos nessa semana o sindicato tomado por cachorros policiais. Eles sabiam o que ditadura significava, o que ela tinha feito. E apesar da diferença dos dois partidos no poder, o Brasil melhorou quando foi administrado tanto pelo PSDB quanto pelo PT. Depois de estabilizar a economia e domar a hiperinflação, Fernando Henrique começou a esboçar políticas de combate à pobreza. Era tudo muito tímido. Mas essas políticas foram aprofundadas e teriam sucesso internacionalmente reconhecido com Lula e Dilma. Fernando Henrique Cardoso instituiu o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. Esses eram programas de transferência direta de renda para famílias pobres. Na saúde, o Tucano foi o responsável por criar o Programa de Combate à AIDS, que é considerado pela ONU o mais eficiente do mundo. E também foi responsável pela Lei de Incentivo aos Medicamentos Genéricos, que derrubou os preços dos remédios no país. Por lei, um genérico tem que ser pelo menos 35% mais barato que o medicamento de referência. Mas como os genéricos acabaram ganhando espaço, muitas companhias farmacêuticas criaram um braço específico para produzir genéricos e os preços acabaram caindo mais. Hoje, eles são cerca de 60% mais baratos do que os de referência. Quer um exemplo de como a saúde melhorou no Brasil? Na década de 80, quando a ditadura militar finalmente terminou, o Brasil chegou a registrar uma taxa de mortalidade infantil de 82,8 para cada 1.000 nascimentos. Aí, no final do governo FHC, em 2002, esse índice estava em 23,4. O número continuaria caindo nos anos seguintes. Chegou a 13,3 em 2015. Embora muita gente não faça a menor ideia do que mortalidade infantil significa. E não saber é um privilégio, hein? Mortalidade infantil tem muito a ver com os prematuros. É muito mais fácil um prematuro morrer do que um que cumpriu a sua gestação normalmente. Medidas preventivas de saúde. Tem muito mais a ver com saneamento básico do que com prematuridade. Olha só, eu tenho um mar de problemas, né? Tem a ver a questão com o passado daquela pessoa, sanitário dela, tem um montão de coisa. A alimentação da mãe tem um montão de coisa. Na educação, Fernando Henrique Cardoso criou o Fundef, um fundo separado para financiar especificamente o ensino fundamental. E também para garantir verba para os municípios pobres, que não tinham dinheiro para investir na área.
Com isso, o Fundef ampliou o número de alunos matriculados em 25%, de 44 para 55 milhões de alunos. Mais tarde, o Lula transformou o Fundef em Fundeb e ampliou o financiamento também para o ensino médio e a educação infantil. O Brasil estava finalmente colhendo os frutos da democracia. Um viva para o nosso time!